no capítulo 8. Carta endereçada aos irmãos de Roma, aos romanos, no capítulo 8. Quero saudar o nosso irmão Zuílio, que está na live. Saúdo ele, a sua casa, a sua igreja. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Quero mandar um abraço para ele, um grande amigo. Deus abençoe. Quando puder, esteja junto de nós aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém. Esses poucos versos que nós lemos, ele é meio que autoexplicativo. Não tem muito sai explicando. Aquele que vive com Deus vive em espírito. Aquele que tem ligação com Jesus Cristo, ele vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Lemos que a carne nos leva à morte. É a condenação da carne. Ela já sabe que ela está condenada. Então, o quanto mais ela tentar inclinar o nosso espírito para as coisas da carne, corre-se o risco de nós sermos condenados. Por quê? Porque nós deixamos de viver pelo Espírito Santo
E a nossa carne se inclina para o pecado. Então, se vivemos a inclinação da carne, óbvio que estamos em pecado. A nossa carne é pecadora. Não existe uma carne nessa terra a qual não há nela pecado. Lemos que Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus Cristo veio à terra, veio em tabernáculo de carne. Ele foi carne, ele foi ser humano. Mas a carne dele não estava em pecado. Foi a única carne que não esteve em pecado. Ele viveu a santidade. A carne dele vivia a santidade. Tanto que a carne foi condenada pelos nossos pecados. Ele levou sobre ele os nossos pecados, para que nós tivéssemos direito à salvação. A lei era muito pesada, mas Jesus Cristo cumpriu a lei. Tem algumas pessoas que falam, não, Jesus Cristo não aboliu a lei. Não, ele veio justamente para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Tanto que ele se fez sacrifício em favor de nós. Ele cumpriu inteiramente a lei. O que essa palavra vem nos trazer de mensagem? Nós estamos vivendo segundo o Espírito ou segundo a carne? Nós temos a tendência, claro, mas a nossa carne tem se inclinado mais para as coisas da vida, para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Será que nós hoje estamos na situação de, Senhor, eu tenho vivido mais pelo Teu Evangelho, eu tenho vivido em Espírito, eu tenho deixado o Espírito Santo me mover, a minha vida é movida pelo Teu Espírito Santo? Ou a minha carne me domina? E eu faço as coisas do jeito que eu bem entender, e eu não me importo com a palavra de Deus. É isso que Paulo coloca aos nossos irmãos que naquela época estavam em Roma. E ele nem os conhecia. Paulo demorou muitos anos dentro da sua missão, dentro do seu tempo de missionário, de apóstolo. Ele demorou alguns anos para estar em Roma. Não foi de um dia para a noite, mas ele já começava a escrever nessa igreja. E essa igreja tinha dificuldades, como todas as outras. E nenhuma igreja está livre disso. Nenhuma igreja vive 100% no Espírito. Nossa, a igreja é tomada pelo Espírito Santo e todo mundo vive no Espírito Santo. Não, nós estamos em um corpo de carne. Mas a nossa luta é contra a carne, para justamente Jesus Cristo habitar em nós. Se Jesus Cristo habita em nós, nós estamos combatendo a carne. Nós estamos combatendo a morte. A morte do quê? Da nossa alma. A nossa carne já está condenada. Mas lutemos para que a nossa alma viva, para que a nossa alma tenha vida eterna. Nós, de maneira, no versículo 12, Paulo fala o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que coisa doida! Você tem que matar a carne para você viver? As coisas de Deus são incríveis. São incríveis. Como que eu vou viver matando a minha carne para eu viver? A cada dia você se abdicando de coisas que a sua carne tende a fazer, e ela quer o quê? Ela quer pecar. Ela sabe que ela vai ser destruída. Ela quer pecar. Ela quer fazer o que ela quer. É as vontades dela. Mas nós que já entregamos
aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, o nosso espírito tende às coisas do alto. Só que se a sua carne está indo para as coisas da carne, o seu espírito está sendo apagado. E cadê a sua vida com Jesus? E cadê a sua comunhão com Deus? Existem pessoas que querem viver essa comunhão com Deus. Existem pessoas que querem estar dentro da igreja, querem sentir a presença do Espírito Santo, querem que Deus fale aos seus corações, querem ser tocados, querem ser vitoriosos, querem viver uma vida debaixo dos cuidados de Deus. Mas os seus atos, as suas ações, estão sacrificando a sua carne? Será que o seu dia a dia sacrifica a sua carne para que você tenha vida em Jesus Cristo? É o que a palavra nos pergunta. Será que estamos sacrificando a nossa carne a tal ponto de sobressair o Espírito Santo? Ou nós queremos viver o nome do crente Raimundo, um pé na graça e um pé no mundo, e está tudo certo? Eu tenho que agradar as coisas da carne, eu tenho que agradar o mundo. Vivo no mundo. Como minha avó fala, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Agora viver com um pé na graça e outro no mundo, você acha que você está fazendo a coisa certa? Você acha que viver um tempo dentro da igreja é o suficiente? Vir um culto, assistir um culto de forma online, parar o seu tempinho para assistir um culto, é suficiente para que Jesus Cristo viva dentro de você? Eu acho que não. Eu acho que não. Jesus Cristo nos quer por completos. Jesus Cristo quer que nós vivamos a nossa vida realmente em totalidade com o seu Evangelho. E para que nós vivamos essa vida em totalidade, a nossa carne tem que ser abatida todos os dias. É difícil? É difícil, ninguém faz milagre. Eu não vou fazer um milagre, a minha esposa não vai fazer, a Juliana, o Yuri, a Alice, não vamos fazer esse milagre, porque existe essa live nesse dia. Nós não somos milagreiros. Os santos de Israel estão dentro daquela igreja. Quem somos nós? Nós somos pecadores. Mas quem vive em busca do Evangelho de Jesus Cristo, e quem sabe o caminho certo a seguir através do Evangelho, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer para agradar a Deus. Agradar a Deus não é viver dentro de uma igreja 24 horas por dia, não. Você vai ser hipócrita, fariseu. Você vai voltar ao tempo do farisaísmo. Jesus não quer isso. Ontem não, terça-feira, nós lemos a parte da vocação de Mateus. Deixa eu ver se está aberto aqui. Vocação de Mateus. Que Jesus fala o seguinte, no verso 13 do capítulo 9: Ide, porém, aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Não viva querendo se sacrificar para falar que você é alguém da igreja, que você está vivendo o Evangelho. Jesus Cristo não quer sacrifício, Ele já morreu por nós, Ele já foi um sacrifício vivo. Mas viva conforme o Evangelho. Não agrade a tua carne. E quando eu falo em não agradar a carne, não quer dizer que você vai viver agora num quarto escuro com a Bíblia aberta, em joelho de oração 24 horas por dia, porque eu não vou fazer mais nada na minha vida. Não. Você tem que viver sua vida, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua casa. Isso é obrigação.
Mas agradar ao pecado é diferente. Viver em prol do pecado é diferente. Aí é outra coisa. E para isso que Jesus hoje nos alerta, através da palavra reportada pelo apóstolo Paulo. Vivemos debaixo da mente do Espírito Santo. Temos deixado o Espírito Santo agir nas nossas vidas a ponto da nossa carne baixar e o Espírito sobressair? Ou meio a meio? Reflita. Não vou explicar verso por verso aqui. Está com dúvida? Leia o capítulo inteiro. Novamente, capítulo 8 de aos Romanos. Ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Não tem segredo. Leia e pense, reflita. Você está vivendo debaixo da graça? Você está vivendo conforme o Espírito? Você está deixando o Espírito Santo agir na sua vida? Ou é mais fácil a carne agir por si só? E você só lembra do Espírito Santo quando as coisas apertam. Você só lembra do Espírito Santo quando a enfermidade vem, quando a tribulação vem, quando a falta das coisas vem, quando um filho, uma filha dá trabalho, quando o vício do alcoolismo, das drogas entra na sua casa, quando faltam as coisas no armário. Aí lembram do Espírito Santo. Aí lembram que existe uma alma. Existem pessoas que eles vivem de susto. Eles vivem literalmente de susto. Deus dá um susto, acontece alguma coisa, são os primeiros a entrar na igreja. A coisa passa, aí ela aperta mais uma vez. Aleluia! Os primeiros a levantar a mão aqui e se reconciliar com Jesus, e chorar no culto, e dar glória alta na hora da palavra, glorificar, e fechar os olhos e chorar na hora do louvor. Nossa, eu sou um crente, agora Jesus está em mim. As coisas melhoraram, volta para o mundo do mesmo jeito. E a igreja, e Jesus Cristo, e a tua alma, depois eu dou conta. Viva segundo a carne, mas cuidado, que essa carne pode te levar para a condenação. Essa carne pode matar a sua alma. E aí? Vai dar tempo? Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai vir nos buscar. Nós não sabemos. E aí? Vai dar tempo? Deus é misericordioso em todo lugar. Busque e você vai encontrá-lo. Mas não viva uma vida hipócrita e não se engane. Não vive se enganando. Quanto mais você se enganar, mais a tua alma sofre. Porque a tua carne está dominando totalmente. Enquanto a sua alma está sendo cada dia mais sugada pelos pecados da sua alma. Viva o Evangelho. Não viva o fanatismo. Não viva a religiosidade. Mas viva o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é bom, agradável e é justo. Viva a justiça de Deus. Nos demais, o Senhor proverá as nossas vidas. O Senhor fará a gente caminhar. Quem caminha no Evangelho tem alegria. Quem caminha no Evangelho tem felicidade. Quem caminha no Evangelho passa sufoco, passa aperto. Mas nós sabemos que Jesus Cristo está do nosso lado. Se a gente tem Jesus do lado, é cabeça erguida. E vai marchando, vai marchando. Está difícil. Bateu de um lado, bateu do outro. Mas Jesus Cristo está comigo. Estou quase... Meu partido está naufragando, mas Jesus Cristo está comigo. As coisas estão difíceis, mas Jesus Cristo continua comigo. Amém? Amém.